Padre, sua bênção. Deus abençoe e guarde sempre, meu filho. Que alegria Amém. estarmos juntos, não é? O Padre, graças a Deus, consegui chegar para nós fazermos esse nosso bate-papo e certamente será uma grande graça, uma grande bênção para todos nós. Com certeza, Padre. Eu vi o senhor só curtindo a introdução, a musiquinha da introdução aí, né? Eu adorei, adorei. Já quero uma dessa. Quero uma dessa. Imaginei mesmo que o senhor ia gostar. Show de bola, show de bola. O senhor pode dar uma benção para nós iniciarmos, Padre? Muito gosto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e de misericórdia, derramai a vossa graça e a vossa bênção sobre nós e esta live, para que possamos, usados pelo seu Espírito, chegarmos aos corações dos seus filhos e filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O senhor está Ah, bem, Padre? graças a Deus. Tem um link para você me mandar já, para eu mandar para o meu povo? Tenho, tenho. Deixa eu já separar aqui e mandar para o senhor. Me manda que eu já vou mandar para o pessoal, pedindo para eles participarem. Já mandei para o senhor. Oi, Naná, Deus abençoe. Imagina que ela não ia poder, não ia estar assistindo, né, Padre? Ô, deixa eu pegar aqui. Ótimo. É aqui, né? Esse link aqui que você mandou, né? Isso, esse mesmo. Deixa eu copiar aqui que eu vou mandar pro pessoal. Pessoal da família Sentinela. Daqui a Eles pouco nós vamos participarem. falar um pouquinho sobre eles também. Ótimo, 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 ótimo. Vamos lá. Sim, já enviei. Agora eu vou enviar. Tudo isso. Agora no Twitter. Você imagina, cada live que eu faço, tem que fazer isso toda vez. Enviar, senão o povo não participa. Com certeza. E para quem O está povo online aí, se puder enviar também para 5 contatos ou 5 grupos no WhatsApp, para estar acompanhando essa bênção dessa live conosco. ótimo, maravilha, perfeito. Ótimo, meu filho. Vamos lá. Tem algumas perguntinhas que o pessoal já foi deixando aqui durante o dia. Tá. Tá? Uma delas é como que foi o chamado à sua vocação sacerdotal? Uhum, ok. Já pode responder? Fique à vontade. Ah, que maravilha. Então, graças a Deus, eu tenho o entendimento que a vocação, ela não é algo que acontece da noite para o dia, ela é algo que realmente Deus já sonhou para nós. Todos nós somos chamados, todos nós temos uma vocação, né? Sem sombra de dúvidas, cada um de nós foi privilegiado por Deus com um chamado específico. E o primeiro de todos os chamados é o chamado à santidade. A carta de São Paulo aos Efésios diz isso. Lá no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer que nós fomos chamados já antes de qualquer coisa a sermos santos. E a minha história com Deus e com a igreja se deu justamente quando eu tinha 9 anos de idade. Então, com 9 anos de idade, numa novena de Natal, eu senti realmente que Deus me queria perto dele. Eu não conseguia explicar a alegria que eu estava sentindo, que eu estava vivendo, mas ele me chamou para fazer essa experiência, né? E eu não tinha noção que seria ainda o sacerdócio, que não tinha nada de noção disso. Eu só senti uma alegria naquela noite de Natal, naquela novena, perdão, naquela novena de Natal em preparação para a Noite Santa do Natal, e foi assim algo extraordinário, foi algo maravilhoso que, sem sombra de dúvidas, fez total diferença na minha vida. E aí, então, eu comecei a participar da comunidade, eu comecei a participar da igreja, e foi muito bom, porque, como eu morava em Caieiras, nós tínhamos uma igreja, uma comunidade bastante participativa. Uhum.
muitos jovens na época. Então eu fui aos pouquinhos me inteirando, fui aos pouquinhos entrando Sendo no ca- atividades, nos grupos, e por volta de 9, 10 anos eu conheci a Renovação Carismática Católica, e aí a experiência do batismo no Espírito Santo, depois a participação no grupo, e conforme a vida foi caminhando, eu fui percebendo que Deus queria algo a mais de mim. E aí, com 21 anos, né, dos 20 para os 21, foi um momento assim de maior crise vocacional. Eu tinha tudo que um jovem, na época, gostaria de ter. Eu trabalhava, tinha um trabalho muito bom, trabalhava no banco, eu fazia faculdade, uma faculdade muito boa, eu namorava, eu tinha com a minha vida praticamente Estava toda estável. estável. Só que faltava alguma coisa, né? E na busca por saber e por entender o que faltava, foi que então eu me dei conta de que Deus estava me chamando por um projeto maior. E aí, nessa busca por saber que projeto era esse, a pessoa que me acompanhou, o sacerdote que me acompanhou, ele disse: Olha, você não tem mais o que para onde fugir, dar o passo, né? Porque a vocação ela é justamente isso, ela é uma resposta a um chamado. Então, se você não responder a esse chamado, né, eu nunca vou esquecer disso, e optar por um outro caminho, você vai ser feliz também, porque Deus, Uhum. ele não nos quer infeliz, né? Pelo contrário, Deus quer que todos sejamos felizes. Mas existe uma diferença entre ser feliz e ser completo, não é verdade? Então, Exatamente. quando você responde à sua vontade, você pode ser feliz. Mas quando você responde à vontade de Deus, além de feliz, você vai se sentir completo, você vai se sentir inteiro. E é assim que hoje eu me sinto, como sacerdote. Acredito que é assim que você se sinta também como um homem casado, né? A Aná como uma Uhum. mulher. Quando nós encontramos a nossa felicidade, nós temos a certeza de que a nossa vida vai ser feliz. Não, com certeza. E é um sentimento que é inexplicável, né, Padre? Não tem assim, Aham. é determinada forma. Não, é inexplicável esse completo, né? Esse sentir completo, né? E durante esse período de vocação, né? De chamado, né? Teve algum santo de devoção durante esse período ou surgiu depois? Na verdade, eu sempre tive uma aproximação muito grande com, com Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre esteve muito presente na minha história, na minha vida, desde o início do meu chamado, desde o do primeiro momento. E santos de devoção eu fui tendo ao longo do que eu fui conhecendo a história da vida dos santos, né? Porque, na verdade, não somos nós que escolhemos os santos, é o santo que nos escolhe. Mas eu sempre tive uma devoção muito grande aos santos anjos, de modo especial a São Miguel. Sempre me Uhum. acompanhou a experiência com São Miguel. Depois São Padre Pio, depois Santa Teresinha, depois foram vindo os outros grandes santos, né? São João Bosco, depois veio São João Maria Vianney, depois veio São João Paulo II e São José Maria Escrivá, e hoje, mais recentemente, né, os santos mais próximos, que são os pastorinhos de Fátima, Santa Dulce dos Pobres, enfim. Mas, assim, de devoção mesmo, desde pequeno, desde sempre, sempre Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo, Padre Pio, sempre foram os três que Uhum. mais estiveram presentes na minha trajetória. E alguma experiência angélica que o senhor mencionou sobre São Miguel Arcanjo? O senhor já teve alguma experiência angélica ou não? Já, eu acho que assim, todos nós, na medida em que nós vamos nos tornando íntimos dos anjos e vamos rezando e vamos invocando os anjos, nós sempre percebemos a ação dos anjos na nossa vida. Muitas vezes as pessoas elas esperam ter experiências muito extraordinárias, muito mágicas, e não é isso, né?
eu percebo a presença dos anjos e a ação dos anjos na minha vida, sempre por meio dos livramentos que muitas das vezes me acontecem, das indicações, das moções interiores, que muitas das vezes nos meus momentos de dúvida eu sinto, e ali eu peço a ajuda do meu anjo da guarda, peço a ajuda de São Miguel, e daqui a pouco vem a inspiração para qual decisão tomar, para que lado correr. Então, eu vivencio esta experiência com os anjos constantemente, de modo especial nos momentos em que eu preciso tomar alguma decisão ou que eu me vejo em alguma forma de perigo. Isso eles nos ajudam e muito, né? Essa questão de experiência angélica, esses tempos eu tive uma que foi para ajudar um irmão nosso que ele tinha sofrido bater no carro dele. Eu estava indo em uma direção, simplesmente falou assim para mim: vira, né? Vira, muda o caminho. Mudei o caminho, daí encontramos irmãos, ajudamos ele. Então isso é muito importante na nossa vida, né? São sentimentos, sentidos que nós normalmente não entendemos no momento, mas depois, com a reflexão, acabamos se entendendo, né? Uhum, uhum. E é assim, né? Nós vamos percebendo a ação e a presença dos anjos na nossa vida na medida em que nós vamos nos tornando íntimos também deles, né? É como uma grande amizade. Você não vai se dar conta e não vai conseguir conhecer esse amigo se você não se relaciona com ele. É uma experiência de troca. Então, na medida em que você vai rezando, que você vai cultivando essa amizade, você vai percebendo nos pequenos detalhes, nas coisas assim mais sutis, a presença e a ação. Porque, como eu sempre digo, né? Só vai entender o que é do espírito quem vive no espírito. Quem não está no espírito não vai entender o que é do espírito. Então, não dá para você explicar para uma pessoa que não vive essa experiência mística o que é mística. Você só vai conseguir dizer para ela o que você vivencia. Agora, se ela quiser compreender e experimentar, ela vai ter que fazer experiência também, não tem como. Não tem como Vai ter um, racionalizar. tem um momento que vai chegar a esse ponto, né, dela conseguir ter essa experiência, né? E é muito também, e eu vejo também que muitas das vezes as pessoas elas não podem esquecer que estes presentes de Deus eles são dados sempre com um propósito, né? Deus ele não vai eleger alguém, não vai escolher alguém para ter uma experiência se ele não tem uma finalidade com isso. Então, acho que todas as manifestações, sejam elas ordinárias, extraordinárias, elas sempre têm algo a nos ensinar, elas sempre têm algo a nos comunicar. Então, nós precisamos estar dispostos a isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero, chega a até ser um pecado, né? Tentar o espírito. Você, eu quero ver meu anjo da guarda, eu quero ver Nossa Senhora. Nós não devemos almejar isso. Se Deus quiser que assim aconteça, vai acontecer. O que a gente deve almejar e querer é estar na vontade de Deus, é buscar estar em estado de graça, é fazer a nossa parte, é viver aquilo que nos é possível e permitido viver, sem ficar almejando muitas coisas. E estar sempre de coração aberto, né? Sempre É, estar de é, coração aberto para receber o que esses acontece, presentes, né? Deus procura o simples. Quanto mais simples nós formos, quanto mais humildes nós formos, mais presentes do céu nós vamos receber. Essa é a questão que o senhor falou sobre o Espírito Santo. Uma questão que é muito delicada, a questão do blasfemar o Espírito Santo. O que seria essa blasfemar o Espírito Santo? Existem alguns pecados que o catecismo, principalmente o catecismo de São Pio X, os catecismos mais tradicionais, trazem, que são os pecados contra o Espírito. Na verdade, em suma, o grande pecado contra o Espírito Santo dentre tantos os que são graves, o que mais eu acredito que nós precisamos alertar as pessoas para que não aconteça é desesperar-se da sua própria salvação. Ou seja, é acharmos que somos tão pecadores ou que o nosso pecado é tão grande que Deus não seja capaz de perdoá-lo, que Deus não seja capaz de absolvê-lo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque não é brincadeira. De fato, Deus pode todas as coisas, mas em todas as coisas que Deus pode,
Deus sempre vai respeitar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Pecar contra o Espírito Santo é atentar diretamente contra esta benevolência de Deus, contra esta bondade de Deus, porque Deus não quer que ninguém se perca, né? Deus quer que todos se salvem, e é por isso que ele se encarnou. A missão de Jesus é essa: o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o que estava perdido. Está lá nos evangelhos. É só a gente consultar e procurar. Então, é vontade de Deus que nós nos santifiquemos, que nós nos salvemos. Agora, quando eu digo que eu não acredito que Deus seja capaz de me salvar, é como se eu estivesse dizendo que Deus mentiu, que Deus me enganou, que Deus não é capaz de me salvar. E isso é terrível, uma heresia. Por quê? Porque daí não é que Deus não consiga te perdoar, é porque você não acredita no perdão dele. Então é você que está impedindo a graça dele de acontecer. E é por isso que contra esse pecado não há perdão. Não porque Deus não seja capaz de perdoar, mas porque você não está aberto para recebê-lo. Uhum. O pessoal sempre tem a questão de confundir o pecado venial com o pecado mortal também, né? Tem Uhum. muitas pessoas que confundem ainda, né? São duas realidades distintas. Pecado mortal são os pecados que matam a graça de Deus dentro de nós. Né? Então, são pecados que atentam diretamente contra os mandamentos da lei de Deus, contra as virtudes, né? Quando a gente comete os 7 pecados capitais. Ou seja, tudo aquilo que mata a graça de Deus em nós são pecados mortais que precisam ser reparados por meio de um bom exame de consciência, de uma boa confissão, uma confissão bem feita, e realmente desse desejo, a partir da confissão, de conversão, porque não adianta nada se acusar se você não está arrependido dos seus pecados. Então, é confessar-se com o desejo e o propósito de viver uma nova vida no poder do Espírito. Os pecados veniais são os pecados que também ferem o coração de Deus. As pessoas têm a mania de tentar diminuir o mal do pecado venial. Não, pecado é pecado. Evidentemente que na ordem da grandeza, no que diz respeito ao efeito que ele causa na nossa alma, o pecado venial, ele é um pecado que nós conseguimos pedir perdão e nos perdoarmos dele dentro do ato penitencial, dentro do momento penitencial da Santa Missa. Agora, os pecados mortais, somente com a confissão. Não tem, aí é fazer exatamente como o senhor falou, exame de consciência para poder fazer uma boa confissão, né? Sim, E, sim. e questão de espiritualidade. O senhor indicaria algum tipo de livro, tem algum livro que para quem quer se aprofundar mais nessa questão de espiritualidade? Então, na verdade, assim, a gente tem que entender também o que é espiritualidade, porque hoje se fala muito de espiritualidade e as pessoas nem sabem o que é espiritualidade, né? Há uma grande Uhum. crise na compreensão do que é espiritualidade. Espiritualidade é um modo de vida, ou seja, a partir do momento em que eu me encontro com a pessoa de Jesus, eu agora preciso adotar o que nós chamamos de um novo modus vivendi, um novo modo de viver. A carta aos Gálatas nos explica isso de maneira belíssima no capítulo 5, quando ela vai nos mostrando as coisas que são contrárias ao Espírito e os frutos do Espírito. Então, a vida nova que se espera que todo cristão tenha depois de encontrar-se com Cristo é justamente o que vai dar a base do que nós chamamos de espiritualidade. E já que somos cristãos, e somos cristãos católicos, a nossa espiritualidade deve estar centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Então, se é um novo modus vivendi, se é um novo modo de viver, então eu tenho que entender que a espiritualidade que eu preciso cultivar é de ser aquilo que Jesus foi. Eu preciso ser um outro Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então é o esforço que eu tenho que ter para procurar com a maior graça imitar o que Jesus fez, fazer o que Jesus fez, fazer o que Jesus pediu.
Então, o primeiro livro de espiritualidade que todos precisam ler e conhecer são os evangelhos, ué. Porque se espiritualidade é um novo modo de viver a partir do encontro com Cristo, eu só vou saber como Cristo viveu e quem Cristo é através dos evangelhos. Então não tem, às vezes as pessoas elas ficam procurando muitas fórmulas prontas, elas ficam procurando muitas coisas grandiosas, querem inventar a roda e não. Os santos se santificaram com o mínimo, que na verdade não é mínimo, é o tudo que a gente precisa entender e compreender. Então, a dica que eu dou: quem quer começar a ler um bom livro de espiritualidade, leia a Bíblia, porque não há um lugar onde a gente entenda melhor o que Deus quer que nós sejamos do que a sua santa palavra. E começamos pelos evangelhos para a gente conhecer quem é a gente está seguindo, para a gente entender quem é Jesus, para a gente compreender o que ele fez e procurarmos entender o que ele nos pediu. E a partir disso, aí sim, depois que nós conhecemos os evangelhos, que nós rezamos com os evangelhos, que nós temos os evangelhos como nosso livro de cabeceira, que nós temos os evangelhos, carregamos o evangelho conosco, o Novo Testamento, aí sim, evidentemente que algumas realidades elas vão começar a aparecer na nossa vida. Então aí você vai começou a ler os evangelhos e começou a rezar com os evangelhos, aí você percebeu que você é uma pessoa que não tem o domínio de si, que você é uma pessoa que não tem autodomínio, autocontrole. Então, quando você for procurar um livro de espiritualidade, você vai procurar um livro que vai te ensinar a ter autodomínio, a ter autocontrole, a ter autoconhecimento. Ou seja, você vai procurar um livro que te ajude a crescer nas virtudes. E aí, então, você vai lá na aba da espiritualidade e vai digitar livros sobre as virtudes. Então, você vai começar por aí. Porque às vezes as pessoas começam a comprar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, sem direcionamento algum. Às vezes a leitura é mais complexa do que o que você está vivendo, e aí daqui a pouco você não consegue mais ter acesso ao que você precisa buscar, porque o livro de espiritualidade, os grandes tomos, né, os grandes livros, os grandes manuais de espiritualidade, eles foram escritos num tempo, num momento, e para pessoas que já tenham já o mínimo de substrato de entendimento de uma linguagem que é totalmente espiritual, como vida interior, como ascese, como mortificação. Se você não sabe ainda o que são esses conceitos, você pegar um livro, por exemplo, um Garrigou Lagrange, você pegar aí um livro como o Tanqueray, que é o compêndio de teologia cética e mística, você vai mais patinar do que aproveitar. Então eu vejo Consegue assimilar tudo, né? que vai conseguir aproveitar a literatura. Não que eu estou dizendo que isso não seja um livro que você vai dever ler no futuro, não, você vai conseguir ler no futuro, mas no primeiro momento é associar a sua vida, assimilar a sua vida à vida de Jesus. E aí, junto com a Bíblia, eu recomendo o livro As Biografias dos Santos. Por quê? Porque os santos foram aqueles que fizeram em tudo o que agrada a Deus. Então, quando eu leio a vida do santo, eu vou ver a minha vida na vida dele. Então, eu vou perceber que ele também teve pecado, que ele também teve dificuldade, que ele também passou por provações. E aí eu vou começar a perceber justamente que santidade é a mesma coisa que autoconhecimento. Na medida em que eu vou me autoconhecendo, eu vou identificando quem eu sou, o que eu vou começando a perceber quais são as virtudes que eu preciso ter. E os santos fizeram isso. Quando a gente lê a vida de um santo, por exemplo, eu peguei esse livro aqui de Santa Teresinha agora. Santa Teresa de Lisieux, uma jovem doutora. Peguei esse livro para ler. A minha meta agora é ler, esse ano eu vou mergulhar na espiritualidade de Santa Teresinha. Então, eu vou começar a ler esse livro. Então, quando eu começo a ler a vida de um santo, quando eu começo a ver a vida dele, entender a vida dele, eu começo a perceber que ele conseguiu superar as dificuldades associando a vida dele à vida de Jesus. Então, o evangelho foi para ele uma grande fonte de inspiração.
Um outro livro também muito bacana, que pode acompanhar a pessoa, aí ela precisa já estar um pouquinho mais, já afeiçoada da leitura, um pouquinho mais já, eu digo, com um pouquinho mais de maturidade, é A Imitação de Cristo. É um outro livro fantástico, que pode ajudar nas principais questões do que dizem respeito a esta transição de uma vida sem conversão para uma vida que deseja viver de acordo com o projeto de Deus, que é a santidade, que é a nossa espiritualidade pessoal e profunda, como nosso Senhor exige de nós. E com certeza isso vai demonstrando para as outras pessoas que estão ao redor, né? Elas vão percebendo essa transformação em você que Vai, às vezes você mesmo não percebe. Mas as percebe. pessoas que estão em volta, elas vão perceber, tal pessoa começou a ter tipo de Vão determinada perceber. atitude. Aí que tá a beleza, porque quem vai nos convencendo, quem vai nos convencendo do que nós somos, quem vai nos convencendo do que nós devemos querer ou não, do que nós devemos preterir ou não, do que nos compete ou não, é o próprio Espírito Santo. Por isso que eu sempre digo, às vezes as pessoas elas perdem a oportunidade de evangelizar as outras, porque quando elas vão apresentar Jesus para as pessoas, elas apresentam tudo aquilo que Jesus exige, mas elas não apresentam aquilo que Jesus é. E o problema está aqui. Nenhum de nós fomos atraídos por Jesus pelas exigências que Jesus nos fez. Nós fomos atraídos pelo amor que nos amou primeiro. Então, a via para chegar ao coração das pessoas é o amor. Então, quando eu apresento para as pessoas que Deus é amor, que Deus as ama, indiferente de qualquer coisa que elas tenham se tornado, indiferente de qualquer coisa que elas estejam vivendo, Deus te ama em primeiro lugar. Quando eu tenho consciência disso, que Deus me ama, que eu sou eleito por Ele, que eu sou filho dele, esse amor é algo tão forte, é tão profundo dentro de nós, que esse amor vai começar a nos constranger. Esse amor vai começar a dizer assim: olha, essa música não combina com você. Então Exatamente. não é alguém que vai ter que dizer para você assim: ah, para de ouvir essa música é proibida. Não. Na medida em que ela vai crescendo na intimidade com Deus, na intimidade com o amor do Senhor, ela vai começar a perceber, mas essa música não combina comigo. E ela vai escolher e eleger uma música que diga respeito àquilo que ela está vivendo, àquilo que ela está buscando. E assim para todas as outras coisas. E esse é o processo de uma santificação que eu digo saudável. Por quê? Porque Aos poucos, né? é uma santificação que respeita a nossa humanidade. É uma santificação que respeita o nosso processo. Eu não acredito muito nessas conversões de retiro, eu não acredito. Isso não me convence. Conversão de retiro é 1 em 1 milhão, porque muitas das vezes, movido pela emoção do que o retiro propiciou, as pessoas acabam querendo mudar da noite para os dias, querendo viver uma radicalidade que não é radicalidade, mas que é radicalismo, porque há uma diferença entre radicalidade e radicalismo. Sim. Então, as pessoas querem viver um radicalismo, achando que a vida delas vai se transformar da noite para o dia, não é? E não é assim. E esses projetos de santidade fundamentados nesses radicalismos que de radicalidade angélica e de radicalidade evangélica e santa não tem nada, isso tem prazo de validade. Dá para você calcular, dá para você pôr. A gente que já lida com gente há muito tempo, você pode pôr no papel, isso vai durar até a primeira queda. Até a primeira queda dessa pessoa. Ela vai fazer altos propósitos, ela vai criar grandes expectativas, ela vai fazer grandes planos espirituais, até a primeira queda. Ela tomou a primeira queda, aí ela vai vir toda decepcionada, ela vai vir toda, toda triste, toda desesperada, achando que esse não é o caminho para ela. Aí começa o verdadeiro caminho. E daí ela vai entender que ela não é anjo, ela vai entender que ela é gente, e que para que ela chegue aonde Deus quer que ela chegue, ela precisa se reconciliar com a humanidade dela. E aí Aí começa começa realmente a conversão, né? A conversão dele está na primeira queda, não no isso. começo.
Não na onde ele achou que era o começo, né? Isso, e aí começa, porque daí ele vai se deparar com a verdade dele. Ele vai perceber que realmente ele precisa do Senhor, que na verdade Jesus não é um troféu, né, que a gente exibe. Ah, eu sou de Jesus. Não. Jesus é o amor das nossas vidas. E ninguém consegue viver sem amar, né? Com certeza. Ninguém consegue viver sem amar e por isso eu não consigo viver sem Jesus. Então, quando a gente entender isso, a nossa relação com ele vai mudar assim maravilhosamente. E aí você vai deixar de segui-lo por medo e você vai começar a segui-lo por amor, porque ainda tem muita gente que o segue por medo. Acho que é intimidado, né? Se acha intimidado por ele, né? Não amado por ele. Até porque isso faz parte da nossa herança também. Nós recebemos isso como herança, né? Então, por exemplo, ninguém nos apresentou um Deus que nos ama, né? Todo mundo nos apresentou Deus que castiga. Então, ó, toma cuidado, porque se você fizer isso, Deus vai te castigar. Toma cuidado, porque as mães fazem muito isso, os pais. Olha, vocês podem esconder de mim, mas de Deus você não esconde. Então a gente cresce com aquela neurose que ser de Deus é como se nós estivéssemos num grande Big Brother e Deus estivesse com a câmera lá observando as nossas ações 24 horas por dia, monitorando a nossa vida como um dedo duro, como alguém que quer apontar o dedo para a gente e acusar o que a gente fez de errado. Não, não é isso, né? E muitas pessoas, elas ainda continuam indo à igreja, elas ainda continuam fazendo a leitura da Bíblia, rezando o rosário, porque elas têm medo de ir para o inferno. E muitas E vezes por automático também, né, padre? é, De isso forma é muito, automática, né? isso é muito triste, por quê? Porque você diminui tudo aquilo que Jesus fez por nós. Na verdade, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vou para a igreja porque é o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que Deus fez por mim. Ele me amou tanto. Ele deu a vida dele por mim. Ele deu o filho dele por mim. Ele deu a mãe dele para mim. Ele deu a igreja dele para mim. Então, o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que eu recebi dele, diante de tudo que eu ganhei dele, é ir estar com ele, né? E mais uma vez eu volto à experiência do amor. Por quê? Por isso que os casamentos acabam, porque quando você começa a ter que exigir que o seu esposo, que a sua esposa te ame por decreto, por obrigação, eu acho ridículo isso. Ai, vamos estabelecer a regra, então hoje você lava a louça, hoje você limpa a casa. Não, isso não é uma coisa que se faz por decreto. Isso é uma questão de conversão. Isso é amor. Então, assim, eu estou vendo ali que a minha esposa está cansada, que ela trabalhou o dia inteiro, que ela limpou a casa, que ela cuidou das crianças. Eu não preciso ter um contrato para dizer que eu preciso ir lá ajudar ela a fazer a janta, ou que eu preciso ir lá ajudar ela a lavar a louça, ou que eu preciso tirar a mesa. Isso é ridículo. É como diz no rito, né? A partir de agora somos só uma carne, né? Somos Exato. só um. Então, assim, é uma questão de sensibilidade. Isso é amor, né? Então, eu não faço por obrigação, eu não faço por decreto. Eu faço porque eu amo, eu entendo que ela está precisando, né? Ela está precisando de ajuda e eu vou ajudar porque eu amo. Da mesma forma deve ser a nossa vida com Deus, né? Da mesma forma deve ser a nossa vida com Deus. Ah, com certeza. Essa proximidade é muito importante, porque essas pequenas transformações é que vai nos levar a uma vida melhor, né? Sim. E levando a uma vida melhor, nós conseguimos aos poucos também ajudar outras pessoas, né? Com essa, Uhum. como vai aumentando seu discernimento em cada item, você consegue ir ajudando aos poucos as outras pessoas também, né? Uhum, uhum, Uma perguntinha que deixaram aqui, padre, questão de imagem. Por exemplo, uhum. aconteceu um acidente, quebrou a imagem. O que deve ser feito? Enterrar, Então, jogar, queimar? depende, né? Depende, por exemplo, se aconteceu que assim a imagem ficou muito danificada, não tem como reparar, não tem como restaurar,
a igreja recomenda, se essa imagem foi abençoada, que ela seja, então, que se termine de quebrá-la toda, não é? E que depois você misture, né, os detritos, procurar deixar o pozinho mesmo, para que não fique nada que seja passível de profanação, e que você, misturando isso com água, você possa devolver à natureza, ou você possa enterrar, ou você possa fazer alguma coisa para que não fique exposto à profanação. Porque se você encontra uma imagem, um pedaço de uma imagem no lixo, isso está sendo profanado, né? Isso que foi usado como algo sacro, como um objeto sacramental, como algo que nos ajuda a nos aproximar de Deus, não pode ser jogado no lixo de qualquer forma. Então você pode terminar, né, coloca num saquinho, termina de quebrar direitinho, pode misturar a água, jogar na terra, ou pode enterrar, ou pode devolver à natureza de alguma forma. Ah, entendi. Ó, deixa eu pôr a pergunta aqui. A Elaine perguntou, padre, o que podemos fazer para ajudar uma alma no purgatório? Meu pai faleceu há um ano e quero ajudá-lo de alguma forma. Então, é assim, nós precisamos entender que a devoção às almas do purgatório, ela faz parte da nossa experiência católica. Nós podemos sufragar as almas. O que é sufragar? É aliviar o sofrimento dessas almas que estão no purgatório. A gente faz isso por meio das nossas ofertas nessa vida. Então, as orações que eu faço, eu posso oferecer pelas almas do purgatório, não ofereça pelo seu pai, ofereça pelas almas do purgatório. Por quê? Porque quando você oferece pelas almas do purgatório, você oferece por aquelas que estão mais necessitadas, e se certamente isso não vai ficar sem a devida recompensa, na hora em que chegar o momento do seu pai, então ele também vai receber os benefícios das orações de toda a igreja, né? É claro, se você vai rezar uma missa em sufrágio pela alma do seu pai, é uma coisa, mas eu prefiro oferecer por todas as almas, principalmente as que mais necessitam. Então você pode oferecer as suas orações, você pode oferecer os seus sacrifícios. Que sacrifícios? O meu sofrimento, uma enfermidade, eu posso oferecer, né? Oferecer o quê? Oferecer a minha paciência, oferecer a minha passagem por esse momento de tribulação, de sofrimento, eu vou oferecer esse sofrimento é, para que as almas do purgatório elas possam ser sufragadas, elas tenham a sua espera, né? Porque a grande agonia do purgatório é a espera por poder estar junto de Deus, que elas tenham a sua espera aliviada. Então eu posso fazer as orações às segundas-feiras, porque segunda-feira é o dia em que a igreja reza pelas almas. Então eu posso oferecer missas, eu posso oferecer rosários, eu posso oferecer as minhas penitências corporais e espirituais em benefício delas. Temos mais uma aqui. A Evelyn perguntou: a Bíblia diz que o homem deve crescer, se multiplicar e construir família. Então, por que o padre não pode se casar? Essa sempre aparece, né, em todas as entrevistas, em todos os podcasts, em todas as coisas. Então, Evelyn, muito obrigado pela sua pergunta. A Bíblia diz que o homem que nasceu para casar, ele deve casar, né? Existem homens que nasceram para casar. Esses devem se casar, porque a Bíblia também diz lá no Evangelho de São Mateus que existem homens que foram feitos eunucos por um propósito maior, que é justamente a sua consagração a Deus. Existem homens que nasceram eunucos, existem homens que se fizeram eunucos por causa do seu ofício, e existem homens que se colocaram à disposição de serem eunucos para viverem um projeto de vida diferente, né? Então, nós precisamos entender, não é, que não é só uma questão de não poder casar. O padre não pode casar. É porque o casamento e a vida de um padre são duas realidades que não convivem. A igreja não pede o celibato dos padres por conta de que eles estão impedidos, né, porque são incapazes. Pelo contrário, tanto que o Catecismo da Igreja Católica diz que só pode se ordenar
um homem que seja viril, ou seja, um homem que tenha condições, né, que tenha potência sexual, porque se ele não tiver isso, ele não pode se ordenar, porque qual é o sacrifício que ele vai oferecer? Né? Se ele não tem essa virilidade, ele vai renunciar ao quê? Então, minha filha, entenda bem que a vida de um sacerdote, ela exige do sacerdote responsabilidades e uma entrega que tem que ser total. Eu tenho que estar livre 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana para aquilo que Deus precisar de mim. Coisa que um pai de família não pode. Ah, mas o pastor, ele se casa e ele é pastor. Só que o pastor, ele não tem 24 horas da vida dele à disposição da igreja dele. Ele tem à disposição da igreja dele o tempo do culto, o momento em que ele vai fazer uma visita ou outra, mas se ele tiver que optar entre a família dele e a igreja, ele pode optar tranquilamente pela família dele, que a igreja dele continua funcionando. Já nós, na igreja católica, não. Então, como que eu vou, por exemplo, casar, assumir um casamento, assumir uma esposa e ter filhos? E aí meu filho fica doente na hora da missa, eu não vou rezar a missa, eu vou deixar 100 Tem pessoas sem como. Eucaristia, porque eu tenho que levar o meu filho no médico. Ah, sua mulher pode levar, tá? Ela pode levar uma vez, duas, três, mas ela vai levar sempre? Então, assim, ah, dou o azar ou a felicidade, não sei, depende, você que é casado pode dizer, de casar com uma mulher que seja ciumenta. Ela fala assim, não, eu não quero que você atenda mais mulheres. Como eu não vou atender mais mulheres? Não tem como. Se 70% do público que está dentro da igreja são mulheres. Então, assim, vai para além das questões do pode e não pode. É uma questão de compatibilidade e incompatibilidade com a missão que se espera de nós e com a missão que nós abraçamos. E porque o sacerdote, ele é alter Christus, ele é um outro Cristo. E Cristo não se casou. Então, a partir do celibato de Nosso Senhor, nós vivemos o celibato. E porque o celibato ele tem uma dimensão imanente e transcendente. A imanente é essa que eu apresentei. A vida que o sacerdote vive aqui é incompatível com outro projeto. Ele tem que estar 100% à disposição da igreja, do reino. E a visão e a dimensão transcendente do celibato é o que Nosso Senhor diz no Evangelho. No céu, fulano não vai ser marido de Beltrano. No céu, nós seremos como os anjos, nós não teremos sexualidade, nós seremos como os anjos. Então, já na terra, o sacerdote já experimenta aquilo que no céu nós vamos viver. Por isso que ele vive o seu celibato. Então, é por isso. Com certeza. É o sacrifício, né? O padre tem seus sacrifícios para Não, é assim, as a pessoas, vocação, né? e outras pessoas acham que é uma cruz, o padre sofre Não, muito, o padre não casa. Olha, se casar fosse a solução, eu atenderia no meu confessionário padre e freira. Só que 99% das pessoas que eu atendo são de gente casada. Então, graças a Deus, casar e fazer sexo não é a solução do mundo. Porque as pessoas com maiores problemas que eu atendo, as pessoas que mais estão cheias de problemas, são as pessoas que podem se casar, que podem fazer sexo, que estão fazendo sexo até com um bicho, com um animal, porque hoje em dia o sexo deixou de ser algo sagrado, se tornou algo banalizado. Então, às vezes, as pessoas elas acham que a gente sofre uma vida de privação, que a gente vive se cortando. Não, eu sou feliz. Porque é vocação. Quando é vocação, quando Deus dá o dom, o celibato é um dom. Deus deu o dom. Por isso que é uma graça que a gente tem que pedir a Nosso Senhor todos os dias. Nós precisamos renovar todos os dias a Nosso Senhor esse pedido. E nos faz felizes, sermos felizes. Jesus não chamou ninguém para ser triste. E se o candidato percebe ou a candidata percebe que ele não está disposto a isso, então que ele opte para viver um outro projeto de vida que não esse. com certeza. O senhor mencionou a questão do pastor protestante. Tem uma pergunta aqui, ó, do Cacá e André Excursões e Turismo. Padre, por que os protestantes preferem falar do Primeiro Testamento e menos do Novo Testamento? É uma visão teológica, né, Andréia? Então, assim, há uma valorização maior, muitas das vezes, do Antigo Testamento,
Porque no Novo Testamento está a igreja, né? Então, assim, não tem como você pregar o Novo Testamento e não ser católico. Não tem como, porque ali está o fundamento do que nós somos. Já no Antigo Testamento está o que nós somos, para que a gente não fique com uma visão de que o Antigo Testamento é mais protestante, o Novo mais católico, não. As Sagradas Escrituras como um todo, ela é o desmembramento da história da nossa igreja, da nossa fé. E muitas das vezes se opta por essa visão do Deus do Antigo Testamento e da maneira como este Deus atua no Antigo Testamento também por uma incompreensão do que é o Novo Testamento, né? Às vezes é mais fácil você pregar o que você domina do que você estudar o que não domina para poder pregar. E muitas das vezes é isso que acontece, porque o Deus do Antigo Testamento, lá a gente tem visões mais extraordinárias, lá nós vemos a ação de Deus de forma mais miraculosa, e isso gera espetáculo muitas das vezes, né? As pessoas elas gostam disso, né? Então é mais fácil você convencer e encher uma igreja com muitas das coisas que no Antigo Testamento aconteceram, que todo mundo espera, que o mar se abra, que realmente algo aconteça, do que você atrair as pessoas para dizer assim, ó, você tem que perdoar seus inimigos, você tem que amar o próximo como você mesmo, né? Então, vai muito da questão do apelo também, daquilo que se espera também daqueles que pregam e por que pregam, né? Aham. Temos uma pergunta aqui do João Guilherme. O porquê tomamos a Eucaristia com vinho só na crisma? Na verdade, não, né, padre? É que agora É, na está só uma espécie, né? Na verdade, a comunhão sob duas espécies, aí é uma coisa, outra coisa que a gente precisa também entender. É uma grande dificuldade que os nossos irmãos acabam tendo, porque os nossos irmãos sacerdotes também a têm. Dizer que nós não comungamos o corpo e o sangue de Nosso Senhor é heresia. E isso já foi condenado no Concílio de Trento. Por quê? Porque nós comungamos o corpo de Cristo ressuscitado. Não existe um corpo vivo que não tenha sangue. Então, quando eu comungo sobre a espécie do pão, eu estou comungando o pão, aliás, o corpo de Nosso Senhor, seu corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus inteiro que está ali. A comunhão sob duas espécies, ela vai nos dar a possibilidade de fazermos uma experiência mais autêntica, no sentido assim, não mais autêntica, mas mais sensível do que se está sendo celebrado. E isso é reservado, né, isso é reservado de modo especial às grandes celebrações. Então, possivelmente por isso que quando é crisma aí na sua paróquia, o sacerdote opte por dar o Cristo nas duas espécies, no corpo e no sangue, não é? Na espécie sensível. Porque todas as vezes que nós comungamos Jesus em uma única espécie, nós estamos comungando corpo, sangue, alma e divindade. Eu já vi, por exemplo, já aconteceu comigo, já presenciei, eu estava na celebração da missa, em que os sacristãos não tiveram o cuidado certo, não calcularam o número de partículas que precisavam ser consagradas e acabaram as hóstias consagradas. E tinha ainda uma fila enorme de gente para comungar. O que fazer? Dispensar essas pessoas não pode. E o padre que estava presidindo, ele lembrou que ainda residia no cálice uns 2 dedos de sangue de Cristo. Só que como que ele ia fazer? Não tinha como passar o cálice na fila para todo mundo. Como que eu vou administrar o sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo para a pessoa? Então o padre foi e pediu que nós pegássemos as partículas que não estavam consagradas, elas foram deitadas no sangue de Cristo e foi dado para as pessoas, que foi a forma das pessoas comungarem o sangue de Jesus. Não que aquela hóstia estava consagrada, mas aquela Mas o partícula sangue destinada sim. o sangue estava, então ela ia comungar o corpo e o sangue de Nosso Senhor da mesma forma. Não estou dizendo que isso é litúrgico, nem estou dizendo que isso é correto, eu estou dizendo que foi o que foi possível fazer naquele momento para que as pessoas não ficassem sem a comunhão, dizendo que quem comunga o sangue, ainda que seja uma gota, está comungando Jesus inteiro. Muitas das vezes acontece isso, a fila da comunhão está grande, não se calculou, tem que partilhar, tem que partir, aí dá um pedacinho só. Já vi pessoa negando, falando, não, não quero comungar assim, eu quero a hóstia inteira.
Mas enquanto você consegue enxergar, isso o documento Redentor e Sacramentos diz, enquanto você consegue enxergar, seja um fragmento, ou seja uma gota de sangue ou do corpo que está ali, ali Jesus está inteiro. Ali não está Jesus pela metade, ali está Jesus inteiro. Então, é Por mais válido. fracionado que seja, né? Por mais fracionado que seja, Jesus está ali inteiro. Então, possivelmente, na missa do Crisma aí na sua paróquia, quando é feito, o padre com certeza acredita, e realmente é uma celebração solene, porque é o dia da confirmação dos crismandos, possivelmente por isso ele então pede e orienta que se comungue o corpo e o sangue em espécie. Com certeza. Vamos lá. Vanessa Peixoto. Padre, existe mais de um batismo? Porque eu, como católica, aprendi pela minha família que o batismo é um só. Está certo? Sim, só se batiza uma vez, não é? Só se batiza uma vez. É o batismo que nós recebemos. E ele só é uma vez se ele for feito de forma válida, porque às vezes ele pode ter sido feito de forma inválida, né? Então, sendo feito de forma válida, ele é um só. Então, eu fui batizado na igreja católica, eu era criança, agora eu mudei de igreja, fui para outra igreja e lá eu me batizei. Não foi batizado, pode ter sido uma cerimônia, pode ter sido uma celebração, mas o batismo mesmo que conta, o batismo mesmo que você vai, que te fez filho, filha de Deus, foi o que você recebeu na igreja, na infância, foi o primeiro batismo. Então, se eu vivi a vida inteira, eu vivi a vida inteira, né? Vivi a vida inteira lá, eu estou lá. Não tive oportunidade de ter acesso, não tive oportunidade de conhecer a Jesus antes. Estou lá com 40 anos e eu vou me batizar. É o primeiro batismo? É esse que é válido. Não estou dizendo que só vale o de Independente da criança. ideia. O primeiro batismo é esse que vai contar, é esse que vai valer. Deixa eu ver. O senhor tem feito várias missões e algumas viagens para fora também, né? A ida para a Terra Santa. Qual a Uhum. experiência que mais lhe marcou lá na Terra Santa? Mas antes de falar, tem uma questão aqui que eu quero responder, que eu acho que é da Ana Nery, minha filha querida, que Deixa eu abrir aqui. há muito tempo nós não nos encontramos. Eu acho que vai ajudar muitos pais, né? Um tema bem pertinente para o que nós estamos vivendo. Pode ler aí, meu filho. Deixa eu ler pro senhor. A bênção, padre. Como aconselhar um jovem que está em sofrimento psicológico e espiritual por se descobrir homossexual? Estou acompanhando bem de perto uma situação assim, está muito complicado. Beleza, Aninha. Deus abençoe e guarde sempre. Uma alegria. Eu, esses dias, estava mesmo falando de você, mas nós vamos nos ver. Nosso café vai sair. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o momento que nós estamos vivendo. Por isso que eu quis responder essa pergunta, né? Eu não gosto de fugir desses temas polêmicos, porque o nosso povo precisa saber disso. A primeira coisa que a gente precisa entender é o momento em que nós estamos vivendo. É um momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento histórico, social, em que há uma grande apologia, há uma grande banalização da sexualidade. Todos nós estamos sendo bombardeados de todos os lados e de todos os cantos com a ideia de que a sexualidade e a genitalidade são a mesma coisa. E isso não é verdade. Por sexualidade, a Igreja Católica entende tudo aquilo que constitui o ser do homem e o ser da mulher. Por genitalidade, se entende aquilo que está associado à prática sexual e por isso genitalidade, por isso dos membros genitais. Então hoje há uma grande promoção, uma grande ideologia, se assim a gente pode dizer, que no intuito de defender uma minoria tem propagado como sendo algo que nós não temos o que fazer,
sim, tá? Padre, tá bem Eu ruim acho o que áudio. é algum problema de cabo. Aí. Melhorou? Não, aí. Aí. Então, então essa grande ideologia, essa grande massificação tem tentado transformar os nossos jovens, às vezes, naquilo que eles não são. Então, o que que acontece? Os nossos jovens, eles chegam na televisão, eles olham na televisão. Quais são os modelos que eles veem de referência na televisão? Todos rapazes e moças com orientação sexual para a homossexualidade. Eles chegam, vão ver as pessoas que estão nas paradas de sucesso na música são pessoas assim, vão ver nas novelas, as novelas estão dizendo disso, estão trazendo isso, a sociedade diz isso, então é uma chuva, é um meteoro de informação na cabeça dos nossos jovens a respeito de que é assim que as coisas são postas e é assim que elas devem ser. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que nasçam nesta condição. Não estou dizendo isso, porque nosso Senhor ele fez o homem e a mulher e nós só vamos entender a complexidade do que esta realidade é só no céu. Nós não temos como entender o que é isso nessa terra. O que nós entendemos é os caminhos que a igreja nos oferece. Então, a primeira coisa é o caminho da acolhida, de entender, de sentar com esse jovem e entender. Mas como que você chegou à conclusão que você é assim? Porque pode ser que ele realmente seja, e se ele realmente é, vamos amar, vamos acolhê-lo e vamos apresentar o caminho da igreja. E qual o caminho que a igreja hoje nos diz? Que nós devemos viver uma vocação à santidade, que nós devemos viver o celibato, que nós devemos oferecer como sacrifício a nossa castidade, tendo em vista que nós vamos ser no céu. É o que a igreja hoje nos apresenta. O catecismo nunca renegou ninguém, o catecismo nunca disse que ninguém não seria acolhido e amado dentro dessas condições. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é o fenômeno. Será que esse jovem ou essa jovem, ele também não está dizendo que ele é alguma coisa motivado por aquilo que ele está ouvindo? Porque se é o que ele está ouvindo, se é o que ele está sentindo, se é o que está sendo dito para ele, ele só vai ser aceito se ele viver assim, ou no nosso grupo aqui, ou na nossa escola, todo mundo tem que ser assim, nós precisamos entender o que está chegando de informação na cabeça e no coraçãozinho desse jovem, para esse jovem se dizer e fazer uma verdadeira verificação daquilo que é. Porque todos nós passamos ao longo da nossa maturação, ao longo do nosso amadurecimento humano, afetivo, sexual, todos nós passamos por crises de identidade, todos nós passamos por um complexo de grandes questionamentos que não são só sexuais. Mas hoje o sexual está preponderando sobre todas as crises que nós passamos da infância até a idade adulta, eles estão saltando com maior voracidade, porque é o que se promove a todo instante. Só se fala disso. A internet é só isso. A sexualidade ela está sendo banalizada. Então, assim como você quando está nesse processo de transição, você tem vergonha do seu corpo porque um braço é maior que o outro, uma perna é maior do que a outra, mas isso não te faz ser uma pessoa diferente. É uma fase da sua vida. Tem dificuldade de falar, tem dificuldade de conversar, porque a voz está mudando, fica, aquelas coisas estranhas, não é? É uma fase de descoberta. Então, eu penso que nós precisamos primeiro sentar e entender a história, fazer uma boa conversa, ter uma boa terapia, entender as motivações que estão ao redor disso, quem são as companhias, quais são as influências que essa criança está tendo, esse jovem está tendo, e a partir disso propor a este jovem, propor a esta criança um caminho. E qual caminho é esse? Primeiro, de se entender como filho de Deus. Porque se essa pessoa não se entender como filho de Deus, nenhum caminho para ela vai ser possível.
porque ela não vai conseguir se sentir alguém amado nem na igreja, nem fora da igreja. Porque dentro da igreja ela não pode ser amada porque ela não se identifica como filho de Deus. Ela acha que ela é uma aberração. Fora da igreja ela não consegue ser feliz também, porque fora da igreja ela é um objeto. Então, ou ela é alguém que não tem valor lá fora, ou ela é alguém que não tem valor aqui dentro. Primeira coisa que a gente tem que resgatar é o valor da pessoa. Ela é filha de Deus, ponto. Ela E agora sentir como isso, né? e Ela agora conseguir como sentir filha, isso. e agora como filha de Deus, o filho de Deus, nós vamos fazer um caminho com esse jovem, com essa criança, com acompanhamento psicológico, se for preciso, só que com psicólogos que entendam o seu processo. Porque vão ter muitos psicólogos, dependendo da linha que você vai levar, que vão dizer única e exclusivamente assim: olha, deixa isso para lá, isso é bobeira, deixa ele ser assim mesmo. Porque não está preocupado com o que está acontecendo com a criança, com o jovem. Está preocupado única e exclusivamente de defender uma linha. Por isso que eu vejo que não é uma resposta tão simples, Ana. É uma resposta que precisa ser construída a várias mãos. Nós precisamos olhar o fenômeno sobre diversos ângulos para conseguirmos entender em que lugar esse jovem, essa criança está, e a partir disso darmos um caminho, apresentarmos uma proposta, mas sempre partindo da ideia da filiação de Deus. Se nós não entendermos primeiro o que nós somos, foi a primeira leitura da missa de ontem, nós somos filhos de Deus. Este é o título mais importante. Esta é a herança mais importante que nós recebemos como batizados. Eu sou filho de Deus. E se eu parto da ideia de que eu sou filho de Deus, todas as outras coisas vão começar a fazer sentido e todos os caminhos vão ser possíveis. Mas desde que eu consiga fazer com que a pessoa faça a experiência de entender e de se sentir filho de Deus. Senão, nenhum lugar ela vai se encontrar, nenhum lugar ela vai ser realmente amparada nem acolhida. Até mesmo questão, no caso, em colégios, muda até mesmo a questão comportamental do adolescente, né? Às vezes ele apresenta algum tipo de agressividade, mas às vezes não é, a criança não é agressiva, né? Ele Sim, tem é uma esse fase. comportamento diferencial. Gente, nós estamos falando de um tempo em que as crianças, os jovens, eles estão sendo estimulados a tudo e a nada muito cedo, já não se respeitam mais as fases. As crianças estão com dificuldades de saber o que é direito e o que é esquerdo, porque elas já estão sendo atrofiadas com 2, 3 anos, quando colocam na mão delas um telefone, um smartphone. Então ela é expert, ela pode ser o que ela quiser na realidade virtual. Isso vai ficar pior ainda com essa tal de metaverso, Uhum. porque na realidade virtual você pode ser quem você quiser, do jeito que você quiser, ter o corpo que você quiser, fazer o que você quiser, porque lá não cabe moral, né? Lá o que cabe é você ser livre, só que essa liberdade que hoje as pessoas estão apresentando não é liberdade. Porque eu não sou livre quando eu faço o que eu quero. Quando eu faço só o que eu quero, eu sou escravo de mim mesmo. E isso ninguém está dizendo. Fica Há, implícito, né? há uma ideia totalmente equivocada de liberdade, que não é liberdade. Eu só sou livre quando eu sou capaz de escolher, quando eu sou capaz de viver a partir da experiência do que eu escolhi, as consequências das escolhas que eu fiz. Então, é Bem bem complexo complexo, mesmo. mas vale a pena se debruçar e, como digo a Ana e digo a todos os outros pais, isso nós temos que enfrentar de frente e precisamos tratar do tema, precisamos conversar, Sim. vamos entender, não dá para fugir, não dá para tapar o sol com a peneira e nem fingir que nada está acontecendo, dizer, tudo é normal e vai cada um fazer o que quer. Não, não é assim. Para nós que somos cristãos católicos, nós vamos enfrentar a situação, como Jesus fez. Jesus não trouxe para o meio, ele trouxe para o meio e foi tratar as questões, e é o que nós precisamos fazer hoje. A Kelly Franson, que é minha mãe, ela tem justamente essa questão, que muitos procuram ela na direção para conversar. E depois Aham. ela faz essa conversa com os pais. Uma ótima pergunta, Kelly, querida. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se o adolescente te procura, se o jovem te procura, é porque ele te elegeu como alguém que ele confia, né? E a confiança, ela é algo que se conquista.
Ela não é algo que se delega, que se impõe. Se ele confia em você, nesse primeiro momento você precisa respeitá-lo. Respeitar a história dessa pessoa, respeitar a confiança que essa pessoa depositou em você. E na medida em que vocês forem caminhando nessa relação de confiabilidade, você deve falar com ele: olha, eu sou sua amiga, eu te ouço, eu te escuto, mas eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai. A pessoa que mais merece saber isso é o seu pai e sua mãe. Ah, mas eu não tenho coragem de conversar, eu não tenho como dizer. Então vamos conversar juntos? Vamos marcar um dia e vamos conversar juntos? Eu, você e eles? Então, nunca fale para os pais sem antes ter tido o consentimento deles. Por quê? Porque senão eles podem se sentir traídos. E se eles se sentir traídos, você deixa de ser uma referência e você acaba se tornando um inimigo. E aí ele não vai ter mais em quem confiar. E aí aquele acesso que a gente tinha, a gente vai perder, né? Às vezes a gente, no excesso de querer cuidar, a gente acaba interferindo nos processos. Temos que ter essa responsabilidade também, de entender que é um passinho de cada vez, né? Na medida em que ele for percebendo que ele pode contar com você, com certeza ele vai aceitar essa conversa em família e isso vai ser muito mais saudável. Por quê? Porque você também vai estar não assumindo uma responsabilidade que não é sua, porque a responsabilidade do colégio não é essa. E aqui a minha grande briga hoje com a educação, os rumos que ela tem tomado. Não é função da escola ensinar essas coisas. A escola tem que ensinar português, matemática, física, química, biologia. E quando for ensinar biologia, não é ensinar ideologia sexual, é ensinar o que eu aprendi, o corpo humano, o corpo do menino, o corpo da menina, os sistemas digestivos. A educação sexual, ela tem que ser dada em casa. A educação dos valores, ela tem que ser baseada em casa. Mas em casa não tem. Ok, então a escola, ela pode auxiliar, mas ela não pode trazer para si essa responsabilidade, porque senão ela vai se perder do seu próprio objetivo. E o objetivo da escola é um, o objetivo da família é outro. Responsabilidades partilhadas pelo um bem comum, para uma sociedade, de fato, de acordo com aquilo que Deus sonha, com aquilo que Deus quer. Com certeza. Padre, eu vou pôr uma pergunta aqui, mas tem uma palavra que eu não posso ler, que senão pode derrubar a live, tá? O senhor Certo. consegue ler? Sua bênção, Padre Diogo, uma pergunta. Fé e política caminham juntas? Cristão votando em candidato que apoia está em pecado? Qual a posição da igreja sobre isso? A igreja é clara, Juliano. Então nós precisamos entender uma coisa. A política, o que é política? A gente não sabe o que é política. Hoje nós damos ao nome de política o que nós vivemos, que são partidarismos. Isso é muito complicado. As pessoas querem falar de política, mas não leram a República de Platão. A República de Platão nos apresenta o que é política. Política é uma ciência, polis, política, política é justamente uma ciência colocada em ação para o bem da polis. Ou seja, é uma organização que precisa acontecer para que haja ordem na polis. Porque se não existir política, não há ordem, há caos, há anarquia. Então, muitas das vezes nós estamos pegando os partidarismos, que são burros, o perdão da palavra, e estamos levando e elevando eles a um status de política. Não, política não é isso. Vai ler Platão, temos que ler Aristóteles e entender. Porque se as pessoas entendessem de política, nós nem precisaríamos responder essa pergunta, porque seria óbvio que votar em uma pessoa que não defende o valor que eu defendo não faz parte daquilo que eu, como cristão, creio. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, a igreja ela é clara. A igreja não aboliu os seus princípios. A igreja é pró-vida, porque Jesus é pró-vida. Jesus é o primeiro a defender a vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E ponto. Tudo que foge disso não é de Jesus. Tudo que foge disso não é da igreja.
Agora, nós precisamos entender que às vezes as pessoas elas tomam posições ideológicas e colocam isso como sendo a igreja. Não, a igreja é uma só, una, santa, católica e apostólica. Se você quiser saber o que a igreja é, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Catecismo da Igreja Católica e Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Porque tem um monte de cristão católico que diz política não me meto, porque política, futebol e religião não se discute. É justamente porque uma mentalidade pervertida dessa foi incutida dentro dos nossos avós, dos nossos pais, que nós estamos pastando hoje. Nós estamos passando o que estamos passando hoje. Política se discute, sim, mas se discute com razão, não com emoção. Futebol se discute, sim, com razão, não com emoção. O meu time é o meu time, o seu é o seu time. Se eu e o Wilker estamos aqui, vamos dizer que ele torce para o A e eu torço para o B. Nós, quando o A e B jogar contra, nós vamos estar em lados opostos. Mas quando o Brasil for jogar contra um outro país, eu e ele que estávamos em lados opostos, agora nos unimos porque nós temos um objetivo em comum. Então, uma relação de empatia e antipatia é uma relação de proximidade ou de distância. E as pessoas elas não entenderam isso. E elas começaram a eleger pessoas e colocar essas pessoas no lugar onde Deus precisaria estar. E o Papa Francisco deixou bem claro que não tratarmos de política, enquanto nós não tratamos da política, enquanto nós não discutimos política com seriedade, a política continua sendo o que infelizmente ela se tornou, um antro de gente oportunista que aproveita-se do cargo para cuidar somente de si, para garantir os seus direitos, para ter a sua aposentadoria dos seus filhos garantidas, e o bem da polis, que é a essência da política, fica de lado, fica esquecido. Então você vê que nós temos que falar para além do que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo é uma realidade triste, porque nós percebemos que as pessoas, elas simplesmente elas estavam defendendo bandeiras, mas em nenhum momento essas pessoas estavam preocupadas com o que realmente importa, que é o nosso país, que é o futuro da nossa família, das nossas crianças, que não está condicionado, preste atenção, para sempre a ou B. Pode ser que nesse momento esteja, mas para que eu possa ver a mudança que eu quero, eu preciso já começar a formar desde pequeno, dentro de casa, os meus filhos acerca de valores. Porque eu não posso defender e ser anticorrupção se eu furo fila no mercado, se eu jogo lixo na Pequenos rua, atos, né? se eu jogo lixo na Os rua, pequenos atos que eu interferem em tudo, né? aceito, se eu aceito o troco a mais e não devolvo. Tá entendendo, meu filho? E sim, é pecado sim, você votar em partidos que promovam uma agenda que não seja nossa. Ninguém tem coragem de dizer, mas eu digo é sim. Por quê? Porque eu estou atentando contra aquilo que a igreja acredita e professa. Infelizmente, nós vimos e fomos imputados de dizer muitas coisas. Mas no seu coração e no coração de quem nos escuta, nós vamos ser responsabilizados por tudo aquilo que nós fizemos como cristãos, porque o cristão ele tem que ser um honesto cidadão, segundo Dom Bosco. Por que Dom Bosco tinha um sistema preventivo? Porque Dom Bosco sempre entendeu que é muito mais fácil você formar para os valores do que você tirar da criminalidade. Então, Dom Bosco sempre entendeu que o melhor sistema é o preventivo, não é o punitivo. Então, se nós entendermos isso, a nossa vida vai ser diferente. Padre, e agora o que vamos fazer? O que vai mudar? Nós não sabemos, nós precisamos viver. Só que Dia a indiferente, dia, né? só que indiferente do que vai acontecer daqui por diante, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a estudar, eu preciso começar a rezar, eu preciso começar a formar a base da minha casa, sair da televisão e abrir os bons livros, sair do computador e do celular e ler bons livros para que a minha consciência possa ser bem formada, para que eu possa, na hora que daqui
há 2 anos, daqui a 4 anos de novo, ter que eleger alguém, eu possa eleger com um pouco mais de consciência. Porque se eu perguntarem quais foram os deputados que o nosso povo votou, ninguém sabe. Quem Só foram, apenas votou, né? Sem saber quem era a pessoa realmente, né? quem foram os senadores que nós votamos, ninguém sabe. Todo mundo esqueceu. Então, eu não acredito que nós vamos resolver o problema nem agora, nem daqui 4 anos. Eu acredito que esse problema que nós estamos vivendo hoje, ele vai ser resolvido daqui 40, quando os seus filhos estiverem na idade de serem eles os candidatos. Então nós precisamos formar agora as crianças, nós precisamos formar agora a base dessa meninada que vai vir, para que eles possam crescer diferente. Porque o Senado Federal não recebe ETs, o Congresso Nacional não recebe ETs, a Câmara dos Deputados não recebe ETs, elas recebem o produto da família, que é o produto da sociedade. Então, se eu formo a base, se eu dou uma formação digna, se eu dou uma formação nos valores, quando essa criança for para o mundo, ela vai com valor. E se um dia ela for o presidente da República, esses valores vão contar para ela. Então, às vezes a gente olha demais para o telhado e esquece do fundamento da casa. E hoje nós precisamos olhar para o fundamento da casa, para de novo protegermos a nossa casa e a nossa família de tudo aquilo que atenta contra o que nós cremos e professamos. Com certeza. A base de tudo é a família, né? Você preparar a família para os novos desafios, né? Que agora cada vez tem crescido mais e mais e mais e mais esses desafios, né? É isso Então, aí. isso é muito importante. Uma outra questão, padre, é a questão da teologia da libertação nas igrejas, que tem cada vez chegando mais, mais e mais. O que nós, no caso nós leigos, e até mesmo vocês padres, fazem quanto a isso? O que pode ser feito quanto a isso? Então, é o que eu volto a insistir, né? As pessoas elas usam muitos termos sem mergulhar, sem aprofundar-se. Nós precisamos entender que a teologia da libertação foi uma leitura equivocada que foi feita, infelizmente, do Evangelho. Né? Em muitos contextos, em muitos lugares, inclusive no Brasil, nós transformamos a visão teológica, ao invés da teologia ser algo transcendente, nós transformamos ela em algo imanente. Então, é um erro terrível que nós cometemos, né? E quando eu falo nós, eu estou dizendo os teólogos e aqueles que vieram antes de mim. Infelizmente aconteceu. Ela tem que ser combatida? Tem que ser combatida. Não só ela, mas toda e qualquer forma de erro que desvie o nosso coração da nossa verdadeira meta, que é o céu. A igreja tem como missão, Nosso Senhor deixou a igreja com essa missão, levar as pessoas para o céu. Tudo aquilo que impossibilita a nossa luta pela santidade e a nossa busca do céu tem que ser combatido. E, infelizmente, essa leitura politizada do Evangelho, essa leitura marxista da história, isso não é para nós. Né? Então, procure conhecer bem, procure ler bem, estudar bem. Há um curso muito fantástico que está à disposição chamado Bom Combate. Então, depois procurem na internet o Bom Combate, do Bernardo Kister, do Tiba Camargos, que é um curso que vai elucidar, que vai abrir, que vai apresentar para nós as raízes, as origens da teologia da libertação, que foi, infelizmente, uma leitura equivocada que infiltrou-se dentro da igreja e que hoje nós colhemos os frutos de tudo isso. Temos que viver, temos que combater. Como? Com a nossa santidade, estudando, rezando e defendendo a nossa fé. E fazendo parte dos sentinelas, né, padre? Isso aí, bora lá, bora pra Fazer sentinela, parte da família sentinela, bora pra família né? sentinela. Vamos lá, vamos junto. Deixa eu até mostrar aqui como que o pessoal pode estar entrando. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, daí fica mais fácil para eles olharem. Que beleza. Eu sou suspeito de falar porque eu também faço parte dela.
Então, lá no Instagram do padre, Olha aí, temos lá o link, que beleza. né? Olha lá, tem todas as informações do padre, 30 dicas para ajudar sua família, um e-book que o padre oferece em seu site. Isso O que aí. mais? É Orações bom de que cura e libertação para a família. É bom que você mostrou esse primeiro, esse e-book aí. Nós vamos começar uma campanha espiritual na próxima segunda-feira. Serão 30 lives, 30 dias de oração a 1h30 da tarde, com 30 dicas para que você viva esse ano de 2023 em família. Porque, como eu dizia, a gente não pode fugir da raiz do problema, a gente tem que cuidar da base. Então, vamos fundamentar a base nesses 30 dias, aprender nesses 30 passos, para que a gente viva um 2023 diferente. Embaixo é o e-book com orações de cura e libertação para a família. Então, eu reuni as orações que eu faço pelas famílias e também um elenco de orações para ajudar você a rezar pela cura e libertação da sua casa, da sua família. Aí tem Entendi. uma possibilidade de ajudar a nossa missão, mas o Família Sentinela é aí, ó. É só clicar aí nesse quadradinho aí, que você vai ser direcionado para o nosso Telegram, e lá você vai fazer parte do grupo da Família Sentinela, que é onde o padre coloca os links das lives, os links do estudo bíblico, as homilias diárias, enfim, tudo isso. Tem mais aqui. E tem as Tem músicas do padre também, né? Você pode ouvir as músicas do padre no Spotify, está aí à disposição de vocês. Porque a minha esposa, ela é fanzaça do padre. Que Não tem bom! um. Que bom! Bendito seja Deus! Que Ela não perde uma. Um lançamento tá lá, tá maravilha! sempre de olho. Bendito seja Deus! Que alegria! Fico muito feliz por isso. E ela até perguntou lá: quando que o senhor virá para Itapetininga? Olha, eu preciso ir logo, mas se Deus quiser, eu vou conseguir me organizar agora no começo do ano. Eu não estou conseguindo ir na rua de cima, nas minhas paroquianas, tomar café com elas. A Aninha Nery está aí esperando, coitado, do nosso café. Já vai fazer um ano, mas eu vou me organizar e eu vou ir mesmo. Graças a Deus, a nossa vida, a nossa missão, ela exige bastante de nós e eu tenho me gastado o quanto posso e o quanto consigo para poder ajudar as pessoas, para poder evangelizar. Então, eu agradeço mesmo a oportunidade de ser o padre que vive essa dimensão doida dessa vida maluca, que só pela misericórdia, porque esses dias a minha mãe falou assim: Você é louco? Eu falei assim também. Aí ela disse assim: Você é a única pessoa que me chega, porque aconteceu isso, teve uma semana que aconteceu isso. Eu tirei o mês de novembro para fazer férias, mas na verdade elas não foram férias, elas foram o mês onde eu organizei a minha vida missionária. Então eu cheguei dos Estados Unidos, acho que numa terça-feira, numa terça-feira, aí arrumei a minha mala e 2 dias depois estava indo para a Terra Santa, e, enfim, foi uma loucura, né? Foi um mês muito intenso. Então o corpo da gente cansa, a gente se sente cansado, mas feliz por perceber que nós estamos tentando fazer alguma coisa para fazer a diferença nesse mundo, né, meu filho? Ah, com certeza. E nós tivemos a oportunidade de ficar 3 dias com o senhor aí em Franco, né? E Na viram a minha missão loucura. com a conferência. O senhor não parava em nenhum momento, né? Ainda mais, imagina ainda mais agora, né? E E tem, você está me devendo uma visita aqui. Eu estou com os meus aparelhos tudo desligado aqui, parada aqui, esperando você para me ajudar a montar alguma coisa com toda essa parafernália que o Thiago me fez comprar. e você viu que o senhor percebeu que tem alguma coisa montada aqui também, né? Tudo meio Eu montado. percebi que a casa de ferreiro é espeto de pau. E tem a questão do livro do senhor também, né? Que é Famílias em Ordem de Batalha, que tá no link lá para o pessoal poder adquirir, que é muito Sim, importante para o senhor esse livro, né? sim, sim, sim. Quem não conhece ainda a nossa obra, Famílias em Ordem de Batalha, Salve Sua Família de Joelhos, é um manual de guerra, de batalha para você que quer levar a sua família para o céu. Você que deseja levar a sua família para o céu, aproveite. Junto com Famílias em Ordem de Batalha, nós temos o mínimo do Santo Terço, que é o mais recente
livrinho que eu escrevi para te ajudar a vencer as batalhas espirituais por meio da oração do Santo Terço. Então, tudo isso você encontra na nossa livraria. Aí você pode encontrar com opções de envio e também com opções de desconto, sempre quando temos as grandes festas ou quando temos momentos privilegiados, como agora do Natal, sempre tem promoções aí, enfim, sempre tem algo bom. A livraria ela é composta por autores que certamente te ajudarão a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus melhor. Você vai ver muita coisa boa aí, você vai encontrar muita coisa de Deus aí. Os autores foram escolhidos por mim. Você não vai encontrar na nossa livraria nenhum material, nenhum livro que não seja proveitoso para o seu crescimento espiritual. Com Olha certeza. aí. Ainda tem ofertas Amém. natalinas. Nós estamos lançando essa semana o combo do Bento XVI, né, nosso saudoso Papa Emérito Bento XVI. Então, quem quiser adquirir, está com esse descontaço, né? Não é um desconto qualquer, é um descontaço aí para você ter essas duas obras, que são 2 livros de entrevistas que contam sobre a vida do Papa Emérito Bento XVI e o legado espiritual do Papa. Essas questões todas que nós tratamos aqui estão presentes nesses 2 livros e com certeza vai ajudar papai e mamãe a entender como enfrentarmos os desafios da pós-modernidade e da evangelização da nossa moçada, da nossa família. Com certeza. Padre, gostaria de agradecer muito essa entrevista, que foi maravilhoso, não tem nem palavras para descrever, né? Eu que queria Ainda, agradecer, meu ainda filho. vamos para Franco da Rocha montar tudo. Venha, venha mesmo, você e a Ana serão bem-vindos, serão acolhidos. O endereço vocês já conhecem, porque tomaram café aqui, era quase 4 horas da manhã, não é? Eu ainda café para vocês, né? E o, Para e o não... Tereré? E o tereré, né? Pois é, depois não conseguia dormir, meu Deus do céu. Mas eu os tenho como filhos, os amo muito, e certamente acredito que esse nosso bate-papo deve ter ajudado as pessoas. Se não ajudou, pelo menos incomodou, e eu acho que isso é o principal objetivo desse momento de perguntas e respostas. Nós não sabemos tudo, nós somos sempre discípulos nessa igreja de Nosso Senhor, só um é o Mestre, só um é o Mestre, só um é o Senhor, e nós queremos mesmo desejar outras oportunidades, vamos marcar outras Com oportunidades certeza. para estarmos André, aqui. André já falou, já acabou. Não, André, É, vai fazer filha, mais, vai ter mais oportunidades, pode ficar minha, tranquila. minha filha querida, vamos ter mais se Deus quiser. Mas agradeço a você, Walker, agradeço a Ana, Amém. a toda a sua família, a vida de vocês, a missão de vocês. Eu preciso ir aí conhecer o Amém. colégio também, dar uma bênção aí. Com Enfim, nós vamos certeza. tirar alguns dias aí, se Deus quiser, para darmos um pulinho aí em Tapetininga. Tudo bem. Não, com certeza o senhor será muito bem-vindo e vamos passear bastante por aqui. O senhor esteve aqui perto, né? Também São Miguel Arcanjo, né? Que é aqui do lado. Eu achei um absurdo, eu tive do lado e não sabia de nada. Do lado, meia hora daqui, olha só. E Mas é bom muitas, o pessoal não amigo. sabe que é a Basílica, né? A única basílica dedicada a São Miguel Arcanjo, que é aqui do nosso lado, no interior de São Paulo. Né? Tá pertinho da gente, um lugar maravilhoso. E duas coisas, eu pedi para o senhor dar a benção final, e tem mais um pedido da esposa. Para cantar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, eu prometo que eu vou cantar na próxima, porque eu só o farelo, minha voz já está acabada, cansada. Você imagina, o padre veio, eu fiz a live hoje à tarde, a nossa live oracional da família Sentinela, que exige bastante da gente, 1h30 de live, não é brincadeira. Depois eu saí, fui a São Paulo, tive reunião até agora, né? Vim Nossa. conversando com o Walker, ó, tô chegando, me espera, tô chegando, me espera, tô chegando, me espera. E então eu tô hoje a garganta tá cansadinha, mas eu canto só um refrãozinho para você Isso. ficar triste. Da próxima vez a gente canta ela inteira, tá certo? Vamos dar então a bênção para todos os que nos acompanharam, para você, querido Walker, para Muito todo esse obrigado. apostolado de vocês aqui na internet, que Nossa Senhora os abençoe, que de modo especial os santos anjos façam chegar ainda mais longe essa iniciativa tão santa
que com certeza deve ajudar muitas pessoas. O Senhor Amém. esteja convosco. Ele está no meio de Por nós. intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, desça sobre nós, sobre você, sobre a sua casa e família, sobre este trabalho de evangelização, a produção católica, a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.